Meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste tempo da Quaresma, este tempo favorável onde Deus nos convida à conversão. É bom deixar bem claro que conversão não é mudança de religião. Conversão é mudança de mentalidade. Conversão é mudança de comportamento. É deixar de fazer o que não presta para fazer o que é bom. Isto chama-se conversão. A Quaresma são esses 40 dias que vai nos levar para celebrarmos a Páscoa de Jesus. Isso liturgicamente. Mas espiritualmente falando, a Quaresma deve ser toda a nossa vida, para celebrarmos também, quando concluirmos a nossa missão, fazer a nossa Páscoa. Jesus deixou para nós um projeto. E isso nós escutamos na quarta-feira de cinzas. Você que veio à missa na quarta-feira de cinza, você começou muito bem a sua Quaresma. Você que não veio, já começou pela metade. Mas vamos relembrar, não é? Para vocês não esquecerem. Jesus pediu para que a gente rezasse. Orar é falar com Deus. Quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila dizia que uma alma que não reza é entrevada. Porque é na oração que eu vou me colocando na intimidade com Deus. É ali que eu vou conhecendo Ele. Claro que Ele já me conhece. E eu preciso me conhecer na pessoa de Cristo. Então, a oração não é uma coisa facultativa. Facultativa é assistir uma novela. Nem presta, viu? Mas é facultativo, né? Rezar é essencial. É tão essencial quanto a água que eu bebo, o alimento que me dá a força, o ar que eu respiro. Essas realidades não podem faltar na nossa vida, que a gente morre. Em relação à vida espiritual, se faltar a oração, a gente não vai muito longe. Então, rezar é se colocar na presença de Deus, é conversar com Ele, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos sonhos, as nossas desgraças, os nossos vícios, as coisas boas e as coisas ruins. Feito a gente conversa com um amigo, não é? A gente partilha até as intimidades. Quando nós temos aquele amigo, aquela amiga verdadeira, a gente não tem vergonha. Então, a oração, ela é fundamental na vida do cristão. Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo de rezar porque é um corre-corre. Conversa. Tempo você tem, o que você não está tendo mais é fé, é diferente. Mas tempo você tem. Todos nós. É só a gente querer fazer a vontade de Deus. Outra coisa que Jesus nos ensinou é a questão da prática da caridade, a esmola. E a campanha da fraternidade desse ano vai nos ensinar a viver bem isso. Dai-lhe vós mesmos de comer. Tem gente passando fome no nosso meio. É verdade. Sabem, no nosso Brasil, na África, no mundo, não é de hoje. Deus não é o culpado porque tem gente passando fome. Se tem gente passando fome, a culpa é minha. É da humanidade. Quais são as causas da fome? A maldistribuição de renda, a falta de políticas públicas sérias dos nossos governantes, a questão do emprego. O desemprego gera fome, a corrupção gera fome, o desperdício gera fome, a ganância gera fome. Os campos, os supermercados, as prateleiras, os depósitos estão cheios. Estão cheios. Mas infelizmente a ganância cega as pessoas. Então nós precisamos ajudar, aliviar as pessoas que passam necessidade no nosso meio. Por que eu tenho que comer 3 vezes ao dia e meu irmão não? Onde que eu sou melhor do que ele? Onde que ele é pior do que eu? Então está faltando isso, partilha. Dom Helder Pessoa Câmara dizia, quando eu dou cesta básica aos pobres, me chamam de santo. Quando eu denuncio as injustiças que geram fome, me chamam de comunista. Mas essa é a verdade. As causas da fome são essas. Muita gente não quer ver, acha que o pobre só come quando? Época de Natal. Uma vez por ano? Misericórdia. Outros acham que o pobre só come quando dá enchente e a água vem, derruba a casa dele e leva o armário dele.
Não, gente, nem assim não. Pelo amor de Deus. Então, a prática da esmola me coloca em convivência com o irmão, me faz me aproximar dele, me faz lembrar que eu também sou filho de Deus e ele é o meu irmão, a prática da caridade. Mas aqui entra também a questão de visitar um doente, de visitar um presidiário, de dar uma palavra de conforto também quando a pessoa precisa, dar um bom conselho quando a pessoa está precisando fazer besteira. Isso também é caridade. E digamos de passagem que também não é só o pão de cada dia que a gente precisa do pão do céu. Vocês vieram atrás de mim porque vocês estavam com fome e eu saciei vocês. Desse pão vocês vão ter sempre fome. Busquem o pão que não dá fome em vocês. Busquem o pão que vai levar vocês para a vida eterna, para a vida futura, onde não haverá mais sofrimento, morte, angústia, nem dor. E disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Quem é este pão? Onde está este pão? E Jesus vai dizer: eu sou este pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão vivo chama-se Eucaristia. É na Eucaristia que a gente aprende a partilhar. Lembram que Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele instituiu também o lava-pés? Como eu lavei os pés de vocês, lavem os pés também dos outros. Mas a gente tem que ter cuidado, quando a gente for fazer caridade, para não humilhar o outro, que tem gente que gosta de aparecer. É um monte de gente hoje em dia fazendo caridade, mas tirando uma selfie, não é? Entrega a cesta, tira uma selfie, humilhando o irmão. Cuidado, isso não é bom. Façamos com a mão direita o que a esquerda não sabe o que você está fazendo. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e lá na frente ela decepciona a gente, vai dizer: sei para que eu ajudei aquela trepeça. E para que ajudou? Estava com interesse? Foi? Não valeu não sua caridade? Se não for de coração, não vale a pena, porque Deus vê tudo, né? Ele sabe de tudo. Não devemos nos arrepender do bem que a gente faz, mesmo que amanhã ou depois a pessoa não reconheça. Se tem ingratidão no coração dele, o problema é dele, mas eu não posso deixar de ajudar quem necessita, de maneira nenhuma. E a questão do jejum me faz relacionar comigo mesmo. Tem gente que tem dificuldade de passar um dia sem comer, uma manhã, não morre de fome não, pode estar certo disto. Nós vimos agora aquele terremoto, infelizmente, que aconteceu na Turquia. Pessoas foram encontradas com 9 dias, sem comer, sem beber, debaixo dos escombros. E você dizer que não aguenta passar uma manhã sem comer? Meu irmão, deixa de ser frouxo, deixa de ser fraco, pelo amor de Deus, não é? Agora, quando a gente fizer o nosso jejum, tem que ter uma finalidade, tá certo? Eu digo para vocês que não é tão difícil passar uma manhã sem comer, talvez para alguns sejam, mas será que é fácil a gente ficar uma manhã sem falar da vida dos outros? Sem acessar coisas indecentes na internet? Está entendendo? Então a gente tem que fazer com que essas coisas exteriores mudem o nosso interior. Eu vou fazer o jejum nessa quaresma de não tomar Coca-Cola. Ótimo. Isso seria bom que nunca tivesse tomado na vida. Não sou contra a Coca-Cola, mas é porque ela não faz muito bem não. A questão de quem gosta de beber. A questão de quem gosta de ir para o shopping center, a questão de quem gosta de ir para o cinema, gosta de ir para uma praia, gosta de ir para uma casa de campo, um churrasco todo domingo. Esse tempo da quaresma é um tempo de recolhimento. A gente poderia deixar para fazer isso depois. Aquele dinheiro que você vai gastar ali, porque você gasta dinheiro. A partir do momento que a gente sai de casa, pega um carro, vai para um lugar, a gente já está gastando. A gente poderia pegar e comprar uma cesta básica e trazer para a igreja, para a gente ajudar os nossos irmãos necessitados. Então você une uma coisa à outra. Então o jejum me faz me relacionar comigo mesmo. Eu sou templo do Espírito Santo. Então esse projeto Jesus deixou para nós. E a gente não pode esquecer, lá no início da quaresma, quarta-feira de cinza, mas que deve perdurar por toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Tem gente que tem assim um hábito bonito. Padre, toda sexta-feira eu fiz um propósito de fazer jejum e de não comer carne. Que coisa boa, que coisa boa. Que seja transformado também, sabe, em coisas espirituais, que te faça crescer espiritualmente, humanamente falando também, né? Isso vai ser muito bom. No domingo passado, nós vimos, foi o primeiro domingo da quaresma, estou fazendo aqui uma pequena lembrança, para a gente entrar no evangelho de hoje, para a gente entender a quaresma. Jesus foi tentado no deserto, por Satanás. Satanás é o cão, né? É o diabo, é aquele que divide, é aquele que separa, é aquele que quer a nossa morte, a nossa destruição. Ele nos afasta de Deus, ele gera toda bagunça na nossa vida, do casal, na vida do padre, na vida da sociedade, na política, aí aquele pinta e borda mesmo. Pode estar certo disto, né?
e também na sociedade como um todo. O demônio, ele foi muito ousado, ele não poupou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele não poupou o próprio Cristo. Ele não poupou seus apóstolos, né? Sobretudo Pedro. Teve um momento que Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, que tu não pensas como Deus, mas como homem. Vocês acham que o Satanás ia poupar a gente? Ele não poupa também, ele tenta. Ele tenta as famílias nos dias de hoje. Ele tenta os consagrados ao Senhor. E pode ver que ele está investindo pesado. Pesado. Mas não é para a gente ter medo dele, não. Sabe, ele faz, com certeza, muitas coisas ruins, mas ele não é mais poderoso do que Deus, não. Então, por isso que eu não devo ter medo do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estou unido a Ele, na oração, nos sacramentos, na palavra, por que eu devo ter medo de Satanás? Ele que deve ter medo de nós. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Alguém pagou um preço muito caro por nós, Jesus de Nazaré, que derramou todo o seu sangue. Nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a nós mesmos, nem aos outros. A Ele única e exclusivamente. É para Ele que nós devemos direcionar a nossa vida. E como vencer as tentações? Através da palavra de Deus. Jesus disse: está escrito, não faças isso. Jesus não conversava muito com o diabo, não. Nossos primeiros pais foram conversar, Adão e Eva, e deu no que deu, né? Não deu muito certo, não. Por isso que hoje no Evangelho, na transfiguração, Jesus tinha 12 apóstolos, viu? Ele levou 3. Os mais íntimos. Nós também temos as nossas amizades, né? Temos nossos colegas e temos nossos amigos. Isso é natural. Dentro da família, no trabalho, na igreja, aquelas pessoas de quem mais se aproxima da gente, a gente se aproxima, a gente conversa, a gente partilha. Se brincar, a gente até arenga, como diz o outro, né? Mas depois está de bem. Porque isso faz parte da nossa caminhada. Então Jesus leva aqueles 3 e Jesus vai rezar com eles. Eles passam a ser testemunha daquilo que aconteceu no Monte Tabor. Eu pude estar lá uma vez. O bispo fez uma peregrinação em 2010, mais ou menos, e todos os padres foram. Talvez alguns tenham ido aqui já à Terra Santa. E foi um momento muito bonito. Poder andar, sabe onde Jesus andou? Alguns passos importantes da sua vida. Nós fizemos lá um momento de oração, e um deles foi o Monte Tabor, muito interessante. E aí Jesus começa a rezar, e quando Jesus começa a rezar, Jesus começa a se transfigurar, ele começa a mostrar quem verdadeiramente ele é, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele subiu ao Monte Tabor. Quando nós saímos de casa e vemos para a igreja, a gente também está subindo o Monte Tabor. Porque é aqui que a gente vai escutar a palavra de Deus, é aqui que a gente vai se alimentar do seu corpo, é aqui que a gente vai se encontrar enquanto família, enquanto irmãos. E aí, é como se caísse a roupagem humana e aparecesse a sua figura divina. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E o seu rosto e toda a sua roupa brilhava como o sol do meio-dia, sem nuvens por perto. Os discípulos ficaram encantados. O Pedro ficou tão abestalhado, porque ele sentiu uma realidade celestial ainda na terra, como nós sentimos. A Eucaristia é uma realidade celestial na terra, na nossa vida. E isso aconteceu com a questão da encarnação, quando Deus pisou este solo. Meus irmãos e minhas irmãs, e aí Pedro disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. É bom estar no alto da montanha. É bom a gente sair, sabe, do nosso mundo, em um lado de baixo, que só tem bagunça, guerra, pandemia, assalto, violência, confusão. Como é bom a gente poder subir o monte. Como é bom a gente poder estar aqui. Pedro não sabia o que dizer. Muitas vezes também nós não sabemos o que dizer. Nós preferimos o nosso comodismo. Quando Deus pediu para Abraão ir para a terra prometida, imediatamente ele deixa tudo o que ele tem e vai. Sai da tua terra, deixa a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. E ele vai, sabe? E ele parte, ele acredita.
O Senhor também tem uma terra hoje que Ele nos mostra. Não é mais um espaço geográfico, é o céu. É a vida eterna. É aquilo que diz São Paulo a Timóteo: combate o bom combate, guarda a fé, conquista a vida eterna. Essa vida que nós temos agora, ela é natural, com pigmentos espirituais, que Deus nos concede através do batismo, da sua palavra e dos sacramentos, para uma vida futura, que é a vida eterna. Em que consiste a vida eterna? Voltar para casa e para o céu. Que realidade é o céu? Uma vida sem sofrimento, sem angústia, sem preocupação, sem morte, sem dor, sem lágrimas. Isso que Deus reservou para nós, para os que o amam. É uma pena que a gente ainda tem medo da morte. A gente não quer morrer, a gente quer virar casco velho aqui. Deus me livre, misericórdia. Tudo tem um tempo, um dia a gente vai. Vamos nos preparar, nesta certeza de conquistarmos a vida eterna. E foi para lá que Deus nos criou. Então, eles ainda não sabiam o que dizer. E aí vem uma voz lá do alto como que um trovão. É o Pai agora que dá testemunho do Filho. Que coisa linda. E tem aquela nuvem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo também, como se fosse fogo, água, são os símbolos. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Olha, escutai-o. No imperativo afirmativo. Ele não disse: se vocês puderem, vocês escutem. Escutai-o. Então, tudo que Deus tinha para nos dizer, disse através de seu Filho Jesus Cristo. Não foi através de Buda, Maomé, Allan Kardec, nem Edir Macedo. Foi através de Jesus de Nazaré. E onde é que eu vou encontrar esta mensagem? Nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses livros inspirados e confirmados e aprovados pela igreja. Não esses outros livros falsos que tem o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho segundo Maria, o Evangelho segundo... Não existe isso. Existe, mas não são aprovados pela igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado nos dias de hoje para escutarmos a verdade e não as novidades. Nós vivemos hoje num mundo que está muito grande a inversão de valores. É a coisa errada passada para nós como uma coisa certa. E a gente vai absorvendo, a gente vai engolindo, a gente vai entrando na onda, sabe? É preciso ter cuidado. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Também está escrito. Não basta ter a palavra de Deus aberta lá na sala, vai encher de poeira. Lá dentro do guarda-roupa fechada, vai encher de mofo. Ela tem que ser vivida. Ela tem que ser entendida. Ela tem que ser lida. A palavra de Deus deve ser lâmpada nos nossos pés. Por que lâmpada? Porque vai iluminando. Quantas pessoas não estão achando por aí que é normal nos dias de hoje a questão do aborto, a ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo se equiparar como se fosse família, a questão do uso livre da maconha e outras aberrações que tem por aí. Nós como cristãos, nós não podemos de maneira nenhuma ser conivente com isso aí. Ou a gente acredita na palavra de Deus, ou a gente não acredita. Não dá para ser católico pela metade, não. Não, eu sou católico, padre, eu creio, agora essas coisas aqui a igreja está exagerando muito, eu não concordo não. Então, meu filho, pega a porta do meio, porque a serventia, a porta da frente é a serventia da casa. Porque não vai ter coisa fácil não no futuro. Perguntaram um dia para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele poderia ter dito: pode estar despreocupado que vai todo mundo para o céu. Eu sou misericórdia, meu pai mandou para salvar vocês, viu? Não vai se condenar ninguém, vai todo mundo para o céu, pode pintar o 7. Jesus não respondeu isso não. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Eu pergunto, se não formos nós que estamos tentando, quem mais é? Então a gente precisa abrir bem os nossos ouvidos, sabe? Porque a verdade, ela entra pelos ouvidos, para a gente não ser enganado. São Paulo dizia: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Tem muita gente boa por aí, tem. Da nossa família, do nosso grupo de amigos, da vizinhança, lá do trabalho. Mas meu irmão, eles estão muito distantes de Deus, da verdade. Santo Agostinho, ele se converteu, tinha mais de 30 anos, a mãe dele rezou.
rezava de joelhos, chorava. E ele chegou a dizer no livro das Confissões, pode ler o livro dele, vale a pena. Senhor, tu estavas dentro de mim e eu fora de ti. Então muitas vezes nós estamos fora de Deus, mas Ele está dentro de cada um de nós, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas é preciso que eu caminhe com Ele, que eu trilhe com Ele. Graças a Deus que ninguém é obrigado a segui-lo. Ele mesmo disse, quer me seguir? Quer me seguir? Olha a condição de liberdade aqui. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse seguir Jesus é acreditar. Esse seguir Jesus não é fazer o que eu quero, não é fazer o que Jesus pede para que eu faça. Gente, o pecado original botou para quebrar em cima da humanidade. O pecado original nos deixou doentes, desordenados, em todos os campos que nós pudermos imaginar. No campo da espiritualidade, quantas pessoas que dizem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em mais nada. Quantas pessoas nos dizem, eu vou morrer, vou voltar de novo, quantas vezes eu quiser. Isso não existe, um negócio desse. No campo da moral, a bagaceira é maior ainda. Da sexualidade, do casamento, da bebedeira, das drogas, das orgias, das luxúrias, do dinheiro, da corrupção. Olha, da ignorância também, né? Da avareza. Olha, o pecado original, ele botou para atorar em cima da gente. E nós temos as nossas tendências. Talvez eu não tenha tendência para roubar, mas tenho tendência para falar da vida dos outros. Talvez eu não tenha tendência para falar da vida dos outros, nem para roubar. Eu tenho a tendência para adulterar. E outras coisas mais, e por aí vai. Às vezes eu tenho aquela tendência, eu não posso ver um jogo que eu entro ali e vou jogar tudo que eu ganhei. Olha, isso é uma desordem. Como é que eu ordeno isso? Através da penitência, não é? A nossa inocência a gente perdeu quando tinha os seus 10 anos. Aí começou a entrar o quê? A indecência, não é? As imoralidades. Essa tendência que você, nós temos de pecar por causa do pecado original, mesmo sendo batizado. Mas que a penitência transforma em nós tudo o que há de mal. O que é que tem de mal na sua vida? Na minha vida de padre tem também, claro. E é pela penitência que a gente precisa lutar, a gente precisa, sabe, combater e não confirmar. E não dizer, eu nasci assim, vai ser assim mesmo, pronto. Não vai ser assim não é por aí não, de jeito nenhum. Tem um ditado que diz, né, pau que nasce torto nunca se direita. Se direita sim. Tortos nascemos por causa do pecado original. Mas não é para morrer torto não. Pela oração, pela penitência, pela oração, pela prática da caridade, a gente vai se consertando. Deus não predestinou ninguém para condenação. Abra o olho. Em Cristo Jesus, Deus nos predestinou para a salvação eterna. Desde Adão até o último homem que ainda falta nascer. É da vontade de Deus que todos cheguemos ao conhecimento da verdade para nos salvar. A pergunta é, eu quero ser salvo por esse Deus que se fez um de mim para me salvar? A salvação é um dom de Deus, mas ela também depende da minha liberdade, da minha escolha. Aquele que te criou sem ti, não poderá te salvar sem ti. Então a pergunta é, o que é que eu estou escutando nos dias de hoje? O que é que tem entrado pelos meus ouvidos? A verdade ou as novidades? Então nós somos chamados a escutar a verdade. Então depois que tudo aquilo passou, então os discípulos ficaram como que assombrados, com o rosto por terra. E Jesus vai dizer uma coisa para eles, e está dizendo para mim, e está dizendo para você também que acompanha aí pelas redes sociais. Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos. Nós precisamos levantar, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. A Quaresma está aí para celebrarmos bem a Páscoa de Jesus. A Quaresma está aí bem para nós vivermos na presença de Deus e conquistarmos a vida eterna. A Quaresma está aí para nos ajudar a crescer, a melhorar de vida. Eu não sou frouxo-cheire, você também não é não. Você também não é. Mas Deus com o seu Espírito Santo, Ele vai nos moldando. Então que Deus conclua em nós aquilo que Ele começou. A obra da perfeição. Às vezes dá vontade de ficar caído mesmo, sabe? Às vezes dá vontade de ficar no quarto trancafiado diante de tantas coisas ruins que a gente vê aí no mundo ao nosso redor. Às vezes não dá nem vontade de ver um jornal porque só tem desgraça. Mas a gente precisa despertar e acordar e saber que a gente não está sozinho. Deus está conosco. Levantai-vos, coragem,
eu estou convosco, estarei com vocês todos os dias, até o último fim, até o último dia da sua vida. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o celebrante diz, o Senhor esteja convosco, o que é que vocês respondem? Olha que coisa linda, gente. Ele está. Ele não esteve, que seria passado, não estaria, que seria futuro. Ele está aqui agora. Então, se Deus está comigo, eu vou ter medo de quê? Então, cabe a mim estar unido a Ele, segurar na mão de Deus e seguir, né? Porque as ondas da vida são terríveis, querem nos afogar. Mas segurando na mão de Deus, a gente vence, seja qual for a dificuldade. E depois Jesus descer do Monte Tabor, como a gente vai ter que descer, né? Vai ter que ir para casa amanhã, tudo novo, né? Trabalhar, escola, pagar contas, né? Fazer um exame e enfrentar o pessoal lá de casa. É assim, é a vida, sabe? Mas a gente sai mais fortificados, a gente chega mais corajoso, eu tenho certeza. Precisamos sair de uma missa melhor do que a gente entrou. E com essa palavra de hoje, levantai-vos, Jesus dizendo para mim, para você, não tenha medo. Ah, meu irmão, a gente enfrenta até o capeta ali, porque Deus está com a gente, Deus está conosco, a gente consegue, a gente vence, a gente vai sair vitorioso, se Deus quiser. E aí Jesus vai dizer para os apóstolos, olha, vocês não digam nada para ninguém dessa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Pronto, Jesus deixou mais uma coisa na cabeça deles. O que é ressuscitar dos mortos? O que é ressuscitar dos mortos? Isso a gente vai conversar na ressurreição do Senhor. Então que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, ela possa interceder por nós, para que iluminados pelo Espírito Santo, a exemplo dela, saibamos escutar a voz de Deus, para colocar em prática, não para guardar para nós mesmos, mas para ensinar para os outros, através dos nossos comportamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.